Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube, gente. Hoje trazendo para vocês mais um vídeo e sugestão que vocês me deram nos vídeos passados. Hoje eu quero trazer para vocês 3 motivos do porquê que eu investiria em Caixa Seguridade. Você sabe que eu não tenho a posição, por uma questão simplesmente estratégica também. Já tenho bastante quantidade de ação na carteira e optei por comprar a BB Seguridade. Mas por que nesse vídeo eu vou te mostrar os 3 motivos? Basicamente é porque, cara, é uma empresa que eu considero interessante, tem motivos interessantes para você ter ela numa carteira previdenciária, mas mais do que isso, tá? Aqui é o início da análise, não é para você sair comprando só porque eu fiz esse vídeo, beleza? Não é uma recomendação, é um pouco da minha opinião e eu sempre martelo para vocês, a análise deve ser sua, você deve buscar as informações, escolher o máximo possível e aí sim tomar sua decisão, beleza? Antes de mostrar aqui meus slides, só falando para vocês, tá? 2 vídeos por dia, se você por acaso perdeu algum, volte, assista, deixa seu like, seu comentário, isso tudo ajuda a divulgar o canal para mais pessoas, porque a gente tá rumo a 100 mil inscritos, tá? Faltam mais ou menos aí 10 mil inscritos pra gente chegar nesse valor, tá? De 100 mil, e basicamente, vai de acordo com as projeções, dá mais ou menos uns 4 meses, que é quando eu faço aniversário, então seria muito legal ganhar esse presente aí na data do meu aniversário. Beleza? Então eu espero que vocês me ajudem aí e agora bora pro vídeo. Bom, 3 motivos para investir aqui em Caixa Seguridade. Vamos lembrar, tá? Que por que eu tô falando dessa empresa? Porque eu tenho uma estratégia previdenciária, que é para investir em empresas que pagam dividendos de forma consistente. Para quê? Gerar renda passiva. Renda passiva é essa que no futuro eu vou usar para viver. No presente eu reinvisto comprando cada vez mais ações. Ou seja, a meta nessa estratégia é ter o maior número de ação possível das empresas que você gosta, analisou e acha que faz sentido, para que no futuro você vá lá e colha o resultado via renda passiva. Beleza? Então, basicamente aqui, direto ao ponto, 3 motivos. O primeiro deles, tá? Apesar de ser um IPO recente, os resultados divulgados têm se mostrado bastante robustos, tá? Vamos lembrar, eu coloquei até isso aqui para vocês. Em tese, a gente não gosta de investir, a gente, quando eu falo, sou eu, tá? Mas acho que às vezes vocês também que acompanham o canal, em IPOs recentes. Por que eu não gosto disso, tá? E por que eu considero isso um erro? Eu já fiz esse erro, né, de investir em IPOs mais recentes, e basicamente eu tenho falta de visibilidade. Eu tenho falta de clareza, basicamente, nos dados, em como que aquela empresa vai se performar, como que aquela empresa de fato está se saindo. Porque a gente sabe, gente, quando a empresa vai fazer o IPO, ela sempre vai dar ali o destaque para aquilo que ela faz de melhor, para os números que são melhores. Óbvio que ela tem que acabar divulgando tudo, mas sempre tem como você dar um jeito de deixar à toa naquilo que é muito bom e deixar meio ali, de canto, meio quase escondido o que é ruim. Por isso que eu gosto de investir em empresas que possuem um track record. Ou seja, você consegue ver ao longo dos trimestres, dado que ela abriu capital, todos os resultados que ela vai colocando. Tudo que ela vai trazendo, todo o crescimento que ela já se provou, toda a questão também de custos, como que ela se alavanca, como que ela gera lucro, como que está a geração de caixa, e aí assim depois disso você consegue ter uma noção um pouco melhor. Agora, Caixa Seguridade, ela abre um pouco da exceção, porque mesmo sendo um IPO recente, os resultados que ela tem trazido são resultados robustos e a gente consegue também entender um pouco pela história, até por ser um setor mais conhecido, mais perene, você sabe realmente como que roda uma seguradora, a gente consegue fazer um pouco dessa inferência de que, olha, é muito difícil de uma empresa como Caixa Seguridade trazer uma surpresa negativa como uma empresa de tecnologia, por exemplo, que abre o capital. Tá bom? Então, nesse caso, acho que a gente poderia abrir uma sessão, dado que os resultados têm sido muito bons. E aqui eu trouxe 3 destaques para vocês do primeiro TRI de 23, tá? Que foi o último resultado que foi aqui colocado no mercado. A gente vai ter daqui a alguns dias, né, algumas semanas, o resultado do segundo TRI, tá? Lucro de 840 milhões, tá? Uma alta de 51% ano contra ano, basicamente. Receita que ultrapassa 1 bilhão, um aumento de 55% ano contra ano. E um ROI, que é a rentabilidade, de 56,3%. Ah, Bruno, pô, mas você olha outras seguradoras que tem um ROI maior, como por exemplo até BB Seg, se você for olhar, o ROI acaba rodando um pouquinho mais. Sim, de fato, isso é verdade. Mas vamos lembrar, gente, não é porque uma tem um dos indicadores um pouquinho melhor do que a outra, que essa outra não seria boa também. Eu fiz uma decisão estratégica de ter BB Seguridade, mas tenho que ser justo aqui e mostrar para vocês os bons números também que tem trazido caixa, tá? E lembrando, a lucratividade, a partir disso, desse lucro, que se é imputado o payout e a partir disso a gente recebe os dividendos. E o segundo motivo tem muito a ver com isso, tá? Bom histórico de distribuição de proventos. Só em 2022, tá? Eles fizeram basicamente 91 e pouquinho de payout, ou seja, quase que a totalidade do lucro foi distribuído para os acionistas, né, para os investidores, em forma
de dividendo, ou seja, basicamente todo aquele resultado ele é entregue de volta para o acionista. E mesmo assim a empresa consegue trazer boa rentabilidade e continuar crescendo. Isso aqui que é o legal das seguradoras, tá? Elas conseguem ter uma boa rentabilidade, distribuir bem o seu lucro e mesmo assim continuar crescendo. Acho que isso daqui é fantástico quando a gente pensa em empresas que podem crescer, trazer mais dividendo e que já pagam de forma consistente. E aqui eu trouxe para vocês um pouquinho do histórico, tá? Se a gente for comparar a um pouco dos anos passados, tá? Então lá em 2022, 21, 20 e 2019, como eu falei, né? Em 2022 ultrapassou 90, foi 91,8, tá? E aí aqui você percebe quando foi distribuído o dividendo por ação, e aqui eu faço o cálculo do preço teto para vocês de cada um desses anos, tá? Então perceba, se você quisesse fazer mais ou menos aí uma média de preço teto histórico médio, veja no momento, né, de como que está a cotação de caixa no momento que você está vendo esse vídeo, se valeria a pena você comprar ou não, se baseando no preço teto histórico, tá bom? É um pouquinho dessa conta que eu fiz, mas de novo, é mais para pontuar para vocês que a gente tem um alto payout, certo? Ou seja, quase a totalidade do lucro sendo distribuída, e isso imputa para a gente, né, em bons dividendos. Dividendos esses que, como eu falei, a gente reinveste comprando cada vez mais ações daquela empresa. Tá? E o terceiro motivo, ele faz parte de um setor que a gente pode chamar, setor não, na verdade, né, mas numa gama de setores que a gente pode chamar BEST. O que é o BEST? Bancos, energias, seguradoras, tá? Saneamento e telecom. São classificados ali até pelo próprio pessoal da GF, que vem muito ali da filosofia do próprio Luiz Barsi, classificado ali como os melhores setores para compor uma carteira previdenciária. Caixa Seguridade está dentro do S de seguros, tá? Olha uma particularidade interessante também das seguradoras que eu acho que eu quis colocar para vocês, só para você colocar isso na sua mente, para você entender um pouquinho, tá? O resultado, ele tende sempre a se equilibrar em momentos de ciclo econômicos distintos. Óbvio que pode ter momentos onde as duas vertentes do resultado podem ser ruins, ou as duas vertentes podem ser boas, como está acontecendo agora, por exemplo, com o BB Seguridade. Mas veja, quando a gente tem duas vertentes, né? O resultado operacional, que vai ali, emite os prêmios, ganha ali o dinheiro, e você tem o resultado financeiro, que é basicamente esse dinheiro que a empresa ganhou, com os prêmios emitidos e tudo mais, ele fica sentado num colchão rentabilizando a taxa Selic. Tá? Então, quando a gente tem um momento de juros mais alto, que teoricamente imputa para a gente, né, uma economia mais devagar, uma economia que está passando às vezes por uma inflação mais alta, uma economia onde não se tem investimento, onde as coisas não crescem, onde de fato a economia desacelera, veja, você tem o resultado financeiro da seguradora rendendo a uma taxa mais alta. Tá? Isso acaba ajudando no lucro. Quando você tem um aumento de uma economia, vamos colocar assim, mais em crescimento, em expansão, com juros mais baixos, com inflação controlada, ok, vai render menos o resultado financeiro, mas o operacional, dado todo o crescimento econômico, vai vir melhor. Então você perceba que mesmo em ciclos econômicos ruins, os resultados acabam se equilibrando. Isso faz com que a empresa consiga pagar proventos de forma consistente, perene e até, de certa forma, previsível, que a gente sabe mais ou menos quanto que aquilo vai pagar, a gente tenta entender e fazer as projeções ali para ver quanto que aquela empresa vai distribuir. Então, acho que isso é legal de pontuar para vocês sobre Caixa Seguridade. Basicamente, esses são os três primeiros motivos, tá? Óbvio que tem muito mais, a análise não para por aqui, mas só aqui recapitulando. É um IPO recente, mas os resultados têm sido bons, tá? Resultados fortes. A gente tem um provento, né, que é distribuído quase a totalidade do lucro, ou seja, bastante dividendo. Aqui mostrei para vocês, inclusive, o histórico. E o terceiro motivo faz parte de um setor que é muito bem visto por uma carteira previdenciária. Então você já tem check, basicamente, aí em 3 pontos da sua lista. Faça agora sozinho o resto da análise para ver se vale a pena. Beleza? Bom, é isso aí. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar aqui o gostei. Isso ajuda demais aqui a divulgar o canal. Lembrando, estamos rumo a 100 mil inscritos. Então, o comentário, nem que seja um obrigado, o like, a inscrição, nem que você pegue o link desse vídeo e mande para alguém. Isso ajuda demais, pessoal. Tá bom? Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu, falou.